Amados irmãos, vamos orar ainda mais uma vez. Senhor, realmente é com um grande senso de privilégio que nos reunimos nessa noite em torno da Tua mesa. Amém. E nós somos um com as orações que os irmãos já ofertaram nessa noite. E ainda pedimos, Senhor, que o Senhor dê o suporte para a Tua palavra. Abra, Senhor, os nossos corações, nosso entendimento. Amém. Nós queremos, Senhor, um vislumbre ainda maior das glórias do Seu Filho nesta noite. Amém. Por isso, Senhor, é confiado no suporte do Espírito Santo que nos reunimos nessa noite. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para dois versículos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento. O nosso objetivo é fazer um paralelo entre esses dois versículos e que o Senhor aqueça nossos corações para nos achegarmos a essa mesa rendidos ao Senhor. Jó capítulo 9. Antes de eu ler o versículo, eu vou apenas fazer um ambiente do que está acontecendo com Jó nesse momento. Se nós já lemos ou conhecemos alguma coisa do livro de Jó, sabemos que a primeira frase, o primeiro versículo que aparece em Jó, já vai dizer que na terra de Uz havia um homem chamado Jó, que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E no versículo 8, depois que Satanás vem de rodear a terra, participar de uma reunião com o Senhor, o próprio Deus vai falar para ele: viste o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então no capítulo 2, depois que o Senhor permite que Satanás atue na vida de Jó, ele volta a ter com o Senhor, e o próprio Senhor vai dizer no versículo 3: perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Então, o próprio Deus está declarando isso mais uma vez para Satanás. Então nós estamos falando de um homem que é íntegro. E hoje pela manhã o irmão nos falou um pouco mais sobre integridade. Só que quando nós olhamos para o começo do capítulo 9, Jó, ele vai responder ao que o amigo dele havia falado no capítulo 8. Então começa assim o capítulo 9. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, dizendo que concorda com o que Bildade havia falado. Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? O próprio Jó está perguntando: como um homem pode ser justo para com Deus? Não é ele íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Mas aqui ele está tendo uma consciência moral que um homem não pode se justificar diante de Deus. Que um homem, não há nada que ele faça, por melhor que ele seja, que ele se justifique, que é o próprio Jó quem está reconhecendo. Então ele vai agora olhar para Deus e ele vai perceber algo que vai estremecer o coração dele. Versículo 3: se quiser contender com ele, com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó ainda nem tinha sofrido aquele questionário de Deus, mas ele já tinha percebido que o homem não tem capacidade de responder uma de 1000 perguntas que Deus pode elaborar.
Ele, Deus, é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Essa palavra porfiou significa entrar em uma contenda resoluta, obstinada. Alguém contendeu com Deus e ficou em paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e esse não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem pode impedir? Então ele está dizendo que esse Deus, ele é muito grande, ele é alto demais, e ele é muito poderoso. E ele até fala que, apesar dele não ver esse Deus, porque ele fala que ele é invisível, né? Ele passa por mim e não o vejo. Ele reconhece um Deus invisível. Então, ele está nessa situação em que ele reconheceu que esse Deus é grande. Mas aonde é que está o calafrio que vai passar pela costa de Jó? Ele vai no versículo 32 e 33, esses são os dois versículos que nós queremos olhar nessa noite. Ele diz assim: porque ele, Deus, né? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então Jó, ele já tinha percebido que Deus é muito grande. É o mesmo Deus que Isaías 40 vai dizer: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de uma efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Esse mesmo pensamento está no coração de Jó. E nesse momento, quando ele toma essa percepção, ele fala: ele não é homem como eu para que eu possa arguí-lo em juízo. Ele não é um homem como eu sou acostumado a participar de decisões e fazer perguntas que são cabíveis. Se ele faz uma pergunta para mim, eu não consigo nem responder. Então ele vê a pequenez dele, do homem, e vê a grandeza de Deus. Ele fala: quem pode colocar a mão sobre mim e pode colocar a mão sobre ele? Nesse simbolismo assim de um intermediador. Mas aqui, ele não está falando de alguém para defendê-lo propriamente dito inicialmente. Ele está dizendo o seguinte: não há um juiz que ele possa julgar a minha situação. Essa palavra que ele está usando aqui é árbitro. É como se ele estivesse dizendo assim: eu preciso de alguém que seja maior do que Deus, e aí ele vê o desespero dele, para que possa estabelecer esse tribunal e possa pôr uma medida aqui para Deus e uma medida aqui para mim. Que ele possa limitar o tema dessa discussão dentro desse cabimento aqui. Então ele procura alguém que possa, a palavra no original até anotei aqui, apesar que não faz tanta diferença, né? É mokiaki, que significa juiz, reprovador, alguém que impõe limites, alguém que coloca ordem numa contenda, alguém que diante dele a causa possa ser julgada, que haja restrições
as partes. Então Jó, ele está reclamando, tanto é que ele fala de juízo aqui, né? Ele fala, vindo juntamente a juízo, vindo juntamente a um tribunal. Então o que ele quer? Ele quer uma equidade, ele quer um julgamento justo, ele quer um tribunal que isso possa ser equivalente nas forças. Então, ele vê uma necessidade, mas ele não vê um caminho. Ele vê um problema muito grande, mas ele não vê uma solução. Só que, séculos depois, o Senhor vai dar a resposta. E na pena de Paulo vai ser declarado, Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, perdão. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, O que Jó estava querendo era um tribunal justo, era alguém que pudesse colocar um limite nisso. Mas quando Deus responde isso, ele responde em primeiro lugar dizendo, há um só Deus. A primeira coisa que ele deixa claro é que aquela ideia dos judeus de que havia um só Deus, realmente é verdadeira. Ainda que seja um Deus que contém 3 pessoas, é um único Deus. Mas então ele vai dizer, e existe um só mediador entre Deus e os homens. Não existe vários mediadores. Não existe vários caminhos, não existe um caminho paralelo. Não existe alguém que possa interceder por nós que não seja o próprio Senhor Jesus. E ainda termina dizendo que ele é homem. E essa tradução nossa, quando diz Cristo Jesus, homem, não tem aí o homem, mas apenas homem. A ideia aqui é a mesma desse primeiro cântico que nós tivemos, que é o varão aprovado por Deus. Esse é o que está mediando entre Deus e os homens. Só que essa palavra mediador, ela é diferente do que o Jó está querendo. Ele está querendo um árbitro, mas Deus não dá um árbitro. Deus dá um mediador. E essa palavra significa reconciliador. Aquele que vai conectar o homem com Deus. Aquele que vai desfazer aquela separação. Esse abismo que existia antes, ele é agora preenchido. Então aquilo que era impossível aos olhos de Jó, Deus torna possível por sua própria iniciativa. Ele é o verdadeiro homem e que pode agora representar a humanidade. Só que ele também é verdadeiro Deus. A palavra nos diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Romanos capítulo 9 vai dizer que ele é verdadeiro Deus. Também deles, dos judeus, descende o Cristo, segundo a carne. Então, segundo a carne, ele descende dos judeus, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Ele descende dos judeus, ele é homem, mas ele é 100% Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o que nós temos? Nós temos um mediador que consegue colocar a mão sobre o homem e a mão em Deus. Nessa figura de Jó. Alguém que pode estar ali no meio, mas não para julgar, mas para mediar. Aquilo que
Jó ansiava, né? Deus vai resolver. Jó, ele queria equidade. Equidade é quando você julga conforme a capacidade da pessoa. O que os homens tentam fazer, mas não conseguem. Porque não dá para saber quanto um homem conhece, quanto ele realmente tem capacidade de entender. Nós podemos saber que uma criança de 10 anos tem uma capacidade para entender. E sabemos que uma pessoa de 20 anos entende muito mais que essa criança. Então você não pode julgar uma pessoa de 20 e uma pessoa de 10 da mesma maneira. Isso é equidade. Era isso que Jó estava procurando. Quem que pode medir o que é esse Deus? Conhecê-lo? Tudo bem, alguém poderia até conhecer o que é o homem, mas como conhecer o que é Deus? Como alguém pode julgar com equidade aqui no meio? Então ele queria equidade, mas Deus dá graça. Deus não entra com essa justiça que ele estava querendo. E essa disputa, que Jó estava pensando em argumentos, e perguntas, e julgador, e tribunal, ela não é resolvida no argumento. Ela é resolvida no sangue. E ele não apenas inaugura a reconciliação, o Senhor Jesus, mas ele vive para interceder por nós. Hebreus 7 vai dizer: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E ele também se tornou mediador da nova aliança. Hebreus 9 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque ele é o mediador dessa nova aliança, nós somos os herdeiros dessa promessa. Então, uma ocasião, eu vi 2 rapazes conversando, e um perguntou para o outro assim: o que você faria se você pudesse ter 5 minutos com Jesus? Ele ficou um segundo e falou: mas eu posso ter 5 minutos com Jesus quando eu quiser. Como se fosse algo assim, que só se fosse um tempo, se o Senhor aparecesse, mas porque nós temos um mediador, nós podemos acessá-lo em qualquer lugar, sem intermediação nenhuma. A gente não precisa de nenhum mediador, homem, mulher, um pastor, um bispo, um papa, um padre. Nós não precisamos mais. O nosso único mediador é também o nosso único Salvador. O próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Jó, ele olha para cima e diz: não temos árbitro. Não há um árbitro. Mas a igreja pode declarar: nós temos um mediador. E com esse mediador que media entre nós e o Senhor, nós temos a certeza de que ele vive, ele reina, ele suporta a sua igreja, ele suporta os seus, e ele não é um julgador, ele é o resgate e advogado que Deus enviou. Então Jó viu o problema com clareza, mas ele não pode ver a solução. Ele vê que um homem não pode contender com Deus, ele sente essa necessidade, mas ele não conhece a solução. Mas Deus responde esse lamento antigo com uma verdade eterna. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o Deus Santo se torna o Deus conosco. Isaías 7,14 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mateus 1 vai dizer: e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O tribunal que Jó temia se tornou
o trono da graça. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O abismo que Jó percebeu agora foi preenchido, mas agora em Cristo Jesus foste aproximado pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. A reconciliação foi consumada. 2 Coríntios diz que e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O Deus que não era homem para que o responda, agora assume a natureza humana. Hebreus 2 vai dizer, o mediador que Jó desejava agora existe. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se Jó suspirou, não há árbitro, a igreja proclama, há mediador. Um mediador que vive, que intercede, que salva. Nós podemos declarar isso com toda a segurança. Se Jó conseguiu ver essa grandeza, nós também podemos ver a grandeza do nosso Deus. Mas também podemos ver a sua humanidade. E ele decidiu deixar o seu trono, se humilhar, se esvaziar, se fazer homem e resolver a nossa causa. Jó queria que a causa fosse julgada. O Senhor, Jesus, ele entra na própria causa. Ele não vem argumentar, ele vem resolver o que é a diferença entre o homem e Deus. E é por isso que nós podemos nos achegar nessa mesa. Porque o Senhor resolveu o que era a separação entre o homem e Deus por meio do seu sangue. Amém.